Essa é a continuação de uma conversa que já começou no vídeo anterior. Então se quer pegar o comecinho da conversa, clica no card que está aparecendo aí na sua tela ou no primeiro link da descrição. Aqui no Sinai a gente percebe, no Egito na verdade, né, indo para o Sinai, a gente percebe de novo esse padrão se estabelecendo em toda a abordagem da aliança, que é Deus, ele toma a iniciativa. E isso resume todos os aspectos da aliança, né? E não é diferente aqui no Egito.Esse padrão ele vai ser testado, talvez na leitura de quem está sem um certo entendimento olhando, porque a gente vai agora para os capítulos 19, 20, e aí sequencialmente, onde você tem ali lei em cima de lei, e aí você fica assim, tá, mas espera aí. Se a gente está falando aqui de obediência, então finalmente Deus está exigindo que se pague o preço para se permanecer dentro da aliança. Será que é isso que está acontecendo? Porque daí é aquela coisa, né, de fazer essa dicotomia de antiga aliança e nova aliança. Não, aqui está claro, a antiga aliança é a aliança do Sinai, é a aliança do mandamento, da obediência. As pessoas eram salvas por obedecer a Deus. E muitas vezes a gente cai nessa dicotomia e deixa de perceber os detalhes que a narrativa já está explicando para a gente aqui desde o começo. Aí eu queria ler aqui o capítulo 19 de Êxodo, e aí a gente pode traçar aqui algumas lições. Eu vou propositalmente omitir o verso 4 e vou começar a ler o verso 5, que diz: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, aí entra aquilo que você já tinha mencionado, né? Porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. E aí, em sequência, no capítulo seguinte, ele vai dar toda a lei. Então, ó, isso tudo que eu tô falando para vocês guardarem, para vocês obedecerem, tá aqui, ó. Tem os 10 mandamentos, mas não só isso. Tem leis sobre como você vai se portar com o próximo, sobre como você vai administrar a terra, sobre como vai ser as mediações sacerdotais, os cultos, tudo, um monte de lei. Então, Deus está exigindo agora, falou assim, olha, vocês vão precisar guardar essas leis para compensar todo o esforço que eu tive de ir lá livrar vocês. Porque, na verdade, eu dei um cheque predatado. Agora vocês vão ter que pagar a dívida. É esse o padrão que está sendo estabelecido aqui na aliança? Na realidade, não. É que a gente tem a tendência de olhar esse padrão a partir da cultura ocidental. E mesmo na cultura ocidental já não seria esse padrão. Porque a cultura ocidental, em tese, está fundamentada sobre um negócio chamado Estado de Direito. O que significa isso? Significa que só é livre aquele que respeita o direito no sentido formal, ou seja, as leis que regem essa liberdade. Porque sem as leis a liberdade acaba, porque a gente perde o limite da interferência no outro. Então é o Estado de Direito que organiza o que é chamado de bem comum, isso na cultura ocidental. Na cultura oriental não é diferente no aspecto central disso. Ou seja, um escravo não tem lei, ele tem dono. E, portanto, a única lei que existe para um escravo é a obediência incondicional e irracional ao dono, como se o escravo fosse um animal, coordenado e regido pelo dono, sem regras e sem leis, sem direitos. Quando Deus retira o seu povo do Egito, a primeira coisa que ele restitui ao povo de Israel é a noção de Estado. Estado não no sentido formal, secular da estrutura ocidental, mas Estado no sentido de agora vocês são livres. Portanto, vocês têm leis, vocês não têm mais donos. E se vocês quiserem viver debaixo da minha tutela, as leis são essas para que vocês sejam livres, para segui-las ou rejeitá-las. Vocês decidem se querem voltar a ser escravos ou querem viver debaixo da tutela da lei. Essa é a diferença da compreensão de lei que muita gente tem ao olhar para Êxodo 20. A lei de Êxodo 20 é liberdade. É tutela, vocês são minha nação, meu povo, e eu sou o rei de vocês, não sou o dono de vocês. Essa é a diferença. Eu criei seres livres, não para ser dono deles, mas para ser pai deles, ser rei deles, ser senhor deles, ser irmão deles. Todas essas nuances estão presentes na lei. Enquanto a gente não percebe isso, a lei se torna negativa, ela é restritiva. Na realidade, não é esse o contexto. Então, a libertação exigia isso para que eles pudessem ser cidadãos de um reino. Não haveria esse reino se não houvessem as leis. Portanto, a obediência às leis não é a causa, é a consequência. A graça os libertou. Se você reparar, a descrição textual de Êxodo 19, desde Êxodo 6, você tem essa mesma descrição, sempre está na primeira pessoa. Eu vou resgatá-los,
eu vou libertá-los, eu vou fazer de vocês nação, eu vou devolver a vocês a dignidade, eu vou tirar o peso do chicote das suas costas, eu vou tirar o peso do trabalho forçado e vou trazê-los para ser reino. Vocês serão cidadãos livres da tutela de um dono. É essa a transição. Se eu perder essa transição, a lei se torna um outro tipo de chicote e um modelo de barganha. Eu obedeço e ganho isso. Não, é o contrário. Eu ganhei liberdade e a minha resposta é obediência. A pergunta é, alguém deixaria de obedecer a alguém que ofertou a vida em lugar da minha? Essa é a pergunta a ser feita. Porque se a minha resposta for, eu não quero obedecer a Deus, significa que eu não respeitei o preço. Ou seja, eu não aceitei que alguém morresse por mim. E ao mesmo tempo, como você mencionou, essa coisa da liberdade, né? A lei ela vai agora criar uma cerca para que Israel não volte para o Egito. Não seja escravo outra vez. Não necessariamente do Egito, mas do modus operandi do Egito. Porque eu tirei vocês do quê, no fim das contas? Eu não tirei vocês da geografia do Egito. Eu tirei vocês, por exemplo, de um lugar onde a pessoa que tinha o poder pegava o que era seu pela força. Ela enganava você. Ela explorava você. Então o que você vai fazer agora? Eu vou estabelecer agora uma lei que não permita que outro faraó se levante aqui em Israel para tirar o que é do outro, porque é mais forte. Para obrigar todo mundo, um empregado, por exemplo, a ter que trabalhar 7 dias por semana. Não. Até o seu empregado vai descansar no sábado. Até o seu jumentinho. Por quê? Porque no Egito você não tinha isso. Então eu não quero que vocês voltem para o Egito. Então essa lei agora ela vai ser essa proteção para vocês. Tanto é que lá em Deuteronômio eu falo assim, eu estou colocando diante de vocês aqui a minha vontade para que obedeçam e vivam. Né? Então é a mesma ideia que você vai observar o tempo todo na aliança. Tipo, Adão, tá tudo aqui para você aproveitar. Você não quer aproveitar? Tem uma coisa que vai te dar liberdade de não aproveitar. É aquela árvore ali. Noé, eu tô colocando diante de você vida e morte. Você quer vida? Entra na arca. Ah não, mas você vai me obedecer, você vai me salvar, mas sem obedecer. Ah, então aí você quer que eu faça o quê também? Né? Tá aqui o barco, entra no barco. Abraão, você tem que sair da terra. Ah, senhor, mas então se eu sair da terra, aí eu tô pagando o preço. Não, essa é a condição de fato para você sair de uma tribo que vive o anti-reino, que ainda é uma tribo influenciada por Babilônia, por Babel, toda essa coisa. Então o tempo todo vai ser essa proteção. Então, de fato, o foco aqui não tá no que eles vão fazer para poder merecer a terra, né? Tá no que eles vão fazer depois que eles herdaram a terra. Para não voltar para a condição anterior. É interessante que em momento algum, nas tratativas divinas com Moisés, é questionada a herança da terra. Ele já toma isso como garantia. As leis são dadas para falar assim, ó, eis o que vocês vão fazer, eis como vocês vão se portar dentro dessa terra que eu estou dando. Na terra que o Senhor teu Deus te dá. Já te dá. Já tô te dando, tá aqui. Só que aí, eu queria ver qual é a tua opinião sobre essa perspectiva, porque me parece que a resposta que Israel vai dar aqui é uma resposta de pessoas que ainda estão no Egito. Uhum. É uma resposta de pessoas que olham para alguém trovejando e lembram daquelas imagens de chicote na mão, dizendo constrói tijolo e responde, sim, senhor, faremos. Senhor, sim, senhor, faremos, senhor. Não me parece que é uma resposta do tipo, percebemos aqui que tem uma relação, que tem um cuidado, que tem um amor, então em amor a gente vai obedecer. Me parece assim, ó, senhor, sim, a gente vai obedecer, mas por favor, para de trovejar na montanha. Ô Moisés, pede para ele parar de trovejar, traz a lista de exigências numa pedra ou qualquer coisa, e aí a gente vai, né, a gente vai se virar. Será que é isso mesmo, ou de fato eles estão sendo sinceros ali no coração? A prova de que de fato é isso mesmo é que o pequeno atraso de Moisés no Monte Sinai resulta num bezerro de ouro. E eles voltam para o Egito. No sentido da mente deles, sim, eles voltam para o Egito. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Todas as questões norteadoras da lei são a demonstração de que há algo a ser refeito em Israel. Isso é muito fácil de entender quando a gente olha a história de Moisés. Para Moisés ser o libertador, são 40 anos desfazendo o Egito de dentro dele. Moisés precisa se libertar primeiro, né? Sim, ele sai do Egito, mas o Egito não sai dele. Quando o Egito saiu dele, aí Deus aparece e diz, agora você está pronto. Não, mas agora eu já perdi todas as competências que eu tinha. Sim, agora você ganhou as competências que você precisa. As que você tinha e não serviam para nada, eu tirei. As que você tem agora são as que você precisa para ser o libertador do povo. Então, essa referência de que Israel precisava ser refeito à imagem do seu Criador é o desenho da lei. A lei não é um conjunto restritivo. A aliança do Sinai exige o remoldar do povo. Deus retirou o povo do Egito, mas o povo ainda é egípcio.
E há uma necessidade de modificação disso. Essa transição, essa modificação, essa transformação vai acontecer ao longo do tempo. Conforme eles fossem observando os critérios da aliança, eles iriam sendo aos poucos transformados à imagem do Criador. É disto que se trata a referência de transição. Deus não pegou um povo pronto, Deus pega um povo para ser refeito. A gente percebe desde o início, a gente mencionou isso nos primeiros episódios, quando a gente estava dando essa introdução à aliança, que existem 3 aspectos básicos que estão presentes na aliança desde Adão, que é o relacionamento com Deus através da bênção divina. Eu os abençoei, isso está o tempo todo, né? É sempre essa iniciativa de Deus chamando para uma relação de bênção. Segundo, você vai se relacionar com o próximo, numa relação de amor, de serviço, de entrega, para multiplicar, encher toda a terra e assim por diante. E para isso você precisa de uma terra, né? Então tá aqui Eva e tá aqui Adão, e para vocês dois tá aqui o Éden. E aí vocês vão continuar multiplicando e toda essa coisa. Isso está presente lá com Noé, isso vai estar presente com Abraão, né? Eu vou te dar uma grande nação e uma terra que eu vou te dar, então eu vou te abençoar e tornar seu nome grande, papapá. E em Israel, isso não está sistematizado num versinho, mas você percebe, olha, eu os abençoei indo buscar vocês no Egito. Agora eu tô levando vocês para uma terra que eu tô te prometendo para vocês serem a nação que eu prometi que é Abraão que vai ser. Então tá aqui os 3 elementos. E essa lei que eles vão receber agora no Sinai, essas leis protegem o quê? Elas vão mediar a relação do ser humano com a bênção divina, através de toda a sistematização do santuário. A verticalização, amar Deus. O próximo, então você não vão ser o Egito para o seu próximo, né? E com a terra, ó, você tem leis para lidar com a terra, igual você explicou aí a questão do jubileu e tudo mais. Então, de novo, é uma proteção da identidade e do propósito de Adão, o tempo todo, ou seja, é uma medida paliativa para vocês entenderem, e é interessante que Paulo vai falar isso, né, que a lei é acrescentada por causa que existe essa transgressão, que ele quer dizer que ela precisa ser cada vez mais esmiuçada, porque eles não compreendem essa relação do amor, de poucas palavras que você tem, por exemplo, lá em Gênesis 1, né? Você precisa ficar descrevendo, então, ó, sabe quando você pega e puxa o cabelo do amiguinho? Também não pode, isso é um jeito de quebrar. Você tem que explicar cada detalhe, parece o brasileiro, né? O brasileiro que gosta de dar jeitinho, assim, ele vê a lei lá, ele dá um jeito de burlar aquela lei, indo por trás da letra ali e tudo mais, né? E parece que essa relação não é bem entendida, igual você mencionou aí a questão do bezerro de ouro, porque o que muita gente não entende, porque eles não estão adorando uma divindade no bezerro de ouro, eles estão adorando a Deus. Eles criaram o bezerro de ouro para representar a Deus. Eles não estão adorando um deus egípcio. Eles falam assim, vamos criar um deus aqui, uma imagem de escultura, uma tselem, para representar esse deus que a gente acabou de conhecer. Por quê? Porque Moisés foi lá e não voltou. E conhecendo bem as divindades egípcias, a gente já sabe como é que a coisa funciona. Então vamos criar aqui uma mediação para a gente adorá-lo, e já quebraram a lei que falou assim, não é para vocês me representarem numa imagem. Né? Por quê? Porque eles querem a todo custo seguir esse relacionamento com Deus, não por essa coisa do eu vos tirei com asas de águia, com meu braço forte, os trouxe até aqui. Não é assim, ó. A gente não pode deixar esse Deus ficar bravo com a gente. A gente não pode deixar esse Deus ficar bravo com a gente. A gente não pode ficar devendo ele alguma coisa, senão a gente vai acabar voltando pro Egito, né? E Deus, aí que entra a coisa mais incrível de tudo, né? Você vê esse ciclo do Deus explica, o povo se rebela. Deus explica, o povo se rebela. E aí Deus aparece finalmente para Moisés e fala assim, Moisés, esse povo está se rebelando o tempo todo. Sabe o que eu vou fazer com eles? E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Finaliza a história. É incrível isso, né? Esse padrão dessa relação da aliança de um povo rebelde, constantemente desobedecendo. E Deus fala assim, ó, quer saber? Vou fazer um puxadinho ali no meio deles, vou colocar minha barraca no meio deles, né? E essa bênção do tabernáculo ela vai se estendendo até chegar lá em João 1, né? Mas é bonito quando, por exemplo, Ezequiel fala do reinado de Davi, ele fala assim, ó, todas as nações vão se maravilhar e ver a bênção de Israel quando o meu tabernáculo estiver no meio deles. Então essa coisa da bênção divina, da certeza da presença divina, apesar de todas as nossas rebeldias, é a grande certeza que a aliança promete e é o que ela está tentando resolver. Né? Se você observar ao longo das modificações desse mesmo referencial, né, do habitar no meio deles, essa referência ela vai migrando conforme migra o plano. Você tem o plano aqui de Deus habitar fisicamente entre o povo para ver se o povo acorda para entender quem é Deus e com quem eles vão conviver como rei. A rejeição constante disso chega num momento em que Deus tem que sair de entre eles, e Icabode fosse a glória, e não há mais o Deus no templo, embora o templo ainda persista por um tempo, até que aparece aquele que é a glória e modifica essa história, fazendo de cada um de nós seu templo. E aí você vê essa transição acontecendo lá no texto de Romanos, né? E a gente migrando para ser templo do Espírito Santo, templo e habitação de Deus. E curiosamente a missão do Espírito continua a mesma,
levar-nos à justiça de Cristo, ou seja, Cristo continuando nesse mesmo templo. E você vê a transição disso, né? A lei saindo de uma referência visual para uma referência espiritual, saindo de uma tábua de pedra e sendo escrito no coração. Se você olha essa transição, ela continua repetindo o mesmo formato. Por que razão? Por mais rebelde que seja o povo, Deus continua indo na direção dele para buscá-lo. Aquela expressão do desçamos para ver o que estão fazendo, ela tanto tem uma noção de juízo, quanto tem uma expressão de redenção. Ele não desce só para julgar, ele desce para ver e ver o que pode ser feito para resgatar. Ou seja, esse movimento de Deus na direção do seu povo, no caso do santuário para habitar entre eles, no caso do Cristo para viver com eles, no caso do coração para habitar neles, é sempre Deus se movendo na direção do resgate do rebelde. Essa é uma coisa fantástica no cumprimento da promessa feita a Abraão e feita a Adão lá no início. Tem mais algum ponto assim de lição que essa aliança no Sinai traz pra gente? Seja em relação à missão, à salvação, a gente já mencionou várias aqui, tem mais alguma que a gente não abordou ainda? Eu acho que uma questão interessantíssima do Sinai é a amplitude das promessas. No texto que a lição 7 propõe, ela tem uma repetição disso, né? Promessas, 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 como se fosse um ato contínuo. Eu acho que a grande questão, e até as pessoas têm esse hábito, né? Alguns cultivam aquelas caixinhas de promessa que você vai pegando e lendo ao longo da semana, dos dias. Essa essência, por que Deus promete tanto? Essa é uma pergunta importante dentro da aliança, né? Por que Deus promete tanto? É o que estava lá na lição 1, é porque a aliança é um testamento. Mais do que um pacto, até porque a aliança não é um pacto no sentido formal, né? Que a gente conhece de pacto, duas pessoas em condição de igualdade estabelecendo um convênio com critérios que ambos discutem. Não, a aliança é unilateral. É Deus quem promete o tempo inteiro. Ela é muito desproporcional. Exatamente, ela é totalmente desproporcional, porque ela é graça. É Deus prometendo o tempo inteiro. E essa é a grande pergunta da aliança. Quando eu olho promessa, 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 a grande pergunta é: o que eu posso fazer que não seja agradecer e obedecer a alguém que só promete o bem e acumula promessas o tempo inteiro? Eu acho que essa é uma grande questão por trás da aliança, né? Existe um Deus que promete e cumpre aquilo que promete. E existe um ser humano que ousa prometer, mas não consegue cumprir. E até para cumprir, Deus promete a força necessária para que isso seja cumprido. Ou seja, até para a minha irresponsabilidade de prometer algo, entre aspas a palavra, Deus promete a força necessária para eu cumprir isso que eu estou prometendo. É uma aliança fantástica nisso, ou seja, ela não é só desproporcional, ela é única. Não existe alguém que persistiria numa aliança nesse formato, a não ser Deus. E acho que isso entra dentro da missiologia que Deus está tentando implantar aqui com o povo, né? Porque o próprio texto de Êxodo vai dizer, né? E todas as nações da terra olharão para Israel e pensarão, né? Tipo, quem é esse Deus que faz esse tipo de contrato, né? Imagina você dentro de uma cidade onde tem uma promoção no shopping imperdível, que os caras estão praticamente doando tudo. Quem é que não vai querer ir nesse shopping? Né? Basta você saber. Israel só tem que deixar que as outras nações saibam. Veja a loucura disso, né? Qualquer nação entende um Deus que você precisa ofertar algo para ele, que você precisa pôr os seus filhos nos braços dele para queimar vivos, como Moloque, por exemplo. E aí você descobre uma nação que é Deus quem faz isso. Não sou eu que oferto um sacrifício. Eu tô rindo, mas é com respeito. É Deus que coloca o filho dele a meu favor. Como não seguir um Deus desse? Conta pra mim. É insano quando você contrasta esse Deus da aliança do Sinai com os deuses presentes na humanidade daquela época. Todos os deuses da humanidade daquela época e os de hoje exigem coisas, exigem sacrifícios, exigem ofertas. Ao contrário disso, o Deus que Israel propõe é o Deus que oferta, e eu oferto a ele depois que ele já me ofertou como gratidão e não como causa. Isso não existe em nenhum outro sistema religioso. E mesmo essa oferta, essa gratidão, ela é como medida restritiva dos danos que pode acontecer se eu me esquecer da benevolência desse Deus, né? Na realidade, eu estou dando para ele o que ele me deu. É só o exercício da lembrança, né? É só o exercício do tipo assim, olha, isso aqui tá com medida pedagógica, porque se você se esquecer, você vai se esquecer assim como Adão se esqueceu de quem é o Éden.
E quando Adão se esquece quem é o Éden e começa a dirigir o Éden do jeito dele, na página 2 você tem Caim matando o irmão. Na página 6 você tem uma torre sendo construída para poder dominar o céu e aí vira uma bagunça, né? Então, de fato, o Sinai é essa proteção para que você viva. Aí o povo não consegue. Deus fala assim, olha, calma que a promessa foi estabelecida e se eu cumprir tudo até agora, fica tranquilo que eu vou cumprir o resto. Vou cumprir o resto. Maravilhoso. Pastor, obrigado pela sua participação, agregou bastante aqui no programa mais uma vez. Tá? Que Deus te abençoe aí. Um abraço para todo mundo aí no Contra a Cultura e que de fato a lição dessa aliança, esse entendimento correto da aliança seja de fato a contracultura do tempo atual. Exato. Seja de fato aquilo que inverta o paradigma do egoísmo para o altruísmo pleno, que é o formato dessa aliança. Exato. Um abraço para todo mundo e nos vemos em algum tempo para frente aí. Com certeza a gente vai continuar estendendo esse convite aí sempre que for bacana. A você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua presença. A gente se vê na semana que vem para continuar esse estudo maravilhoso. Até lá, tchau, tchau. Ajude o Cristãos Cansados a continuar produzindo conteúdo cristão, gratuito e de qualidade. Você pode fazer uma doação única usando o QR Code do PicPay ou pelo site apoia.se/cristãoscansados, fazendo contribuições mensais de qualquer valor. Os links estão na descrição.